Olá, meus caros, estamos de volta. Espero que estejam bem nesse feriado. Vou dar continuidade aqui à lei de improbidade administrativa, como você pode responder questões objetivas e questões subjetivas, dissertativas, uma peça processual, um parecer ou uma sentença cível. Falamos de vários temas já nos vídeos anteriores. A última foi em relação à competência em razão da matéria, Justiça Federal, Estadual, e agora a competência territorial. Uma vez fixada ali a competência em razão da matéria, que inclusive é uma questão que deve ser analisada antes da competência territorial, seja numa petição, seja numa sentença, a gente vai estabelecer, fixou a competência na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, qual território, qual subseção judiciária, qual comarca é competente para aquela ação de improbidade. E aqui eu trago uma alteração extremamente importante que vai ser cobrada na sua prova objetiva pela Lei 14.230, que é o seguinte: a competência territorial será fixado pelo local da ocorrência do dano, isso não mudou, ou da pessoa jurídica prejudicada. Então, esse ou da pessoa jurídica prejudicada é uma novidade inserida na lei de improbidade administrativa. Então, local do dano. Qual é o local do dano? Se o dano ele for local, assim, um dano menor, ele vai ser o local da seção ou subseção judiciária daquele estado, da comarca do interior ou da comarca da capital. Se o dano for regional, envolve mais de um estado, pode ser o foro da capital do estado, onde aquele dano foi provocado. Um dano nacional pode ser o foro da capital do estado, onde praticado o dano, ou também o Distrito Federal. Lembrando mais uma vez que, se porventura o dano for local, mas a pessoa jurídica prejudicada tiver uma outra sede, então digamos que o dano foi local na Bahia, mas a pessoa jurídica prejudicada é a Petrobras, que tem sede no Rio de Janeiro. Embora o dano seja local, pode ser fixada a competência lá no Rio de Janeiro, por conta dessa recente alteração da Lei 14.230. Fiquem ligados que isso vai ser cobrado. Outro ponto muito importante que teve muita alteração na Lei 14.230, medidas cautelares. A medida cautelar agora, da indisponibilidade de bens, sofreu várias alterações. O sequestro de bens ele foi revogado. Agora a gente fala de indisponibilidade de bens, que pode ser feita em caráter antecedente, ou seja, antes da ação principal, ou incidental. No curso da ação, você faz ali um pedido de tutela provisória de urgência cautelar para que os bens sejam indisponibilizados. Pulo do gato. Pode ser decretada indisponibilidade para todo e qualquer ato de improbidade administrativa? Não, não pode. Só pode ser decretada indisponibilidade para os casos em que houve enriquecimento, acréscimo patrimonial, ou nos casos em que houve prejuízo ao erário. Logo, os atos de improbidade por violação a princípios, em que não houve acréscimo patrimonial por parte do servidor público ou de quem praticou o ato, no caso em que não houve prejuízo patrimonial, não cabe indisponibilidade, tá? Isso aí vai ser cobrado. Outro ponto, a decretação de indisponibilidade do sequestro de bens pode ser feito antes do ajuizamento da ação. Eu já falei aqui, sem problema algum. Outro ponto bastante importante trazido pela Lei 14.230. Qual é a regra? É você decretar indisponibilidade mediante a oitiva do réu ou você fazê-lo sem a oitiva, como a gente fala liminarmente. A regra é que haja a oitiva do réu. A regra é que haja observância do contraditório e da ampla defesa. O examinador vai inverter isso. Vai dizer que não, a regra é sem a oitiva para assegurar a eficácia da medida. Está errada. A regra é que haja essa oitiva no prazo de 5 dias, artigo 16, parágrafo 3º, introduzido aí pela Lei 14.230. Excepcionalmente, claro, desde que fundamentado pelo juiz, pode ser feita a indisponibilidade sem a oitiva do réu, parágrafo 4º aí do mesmo artigo 16.
Se houver mais de um réu, a indisponibilidade deve se limitar ao valor do dano ou do enriquecimento indicado na inicial. Meus caros, era muito comum, e eu já fui oficial de gabinete da Justiça Federal e já fiz algumas minutas de petição, e como defensor também já estou em vários processos em que a gente pega a decisão lá em que o juiz ele simplesmente declara a indisponibilidade de todo o patrimônio de todos os réus ali envolvidos naquela acusação. Então, existe uma medida excessiva por parte do judiciário. O que é que a lei agora traz? Fala o seguinte: a indisponibilidade deve se limitar ao valor do prejuízo ou ao valor do enriquecimento, se isso for indicado na petição inicial. Isso deve ser indicado na petição inicial. E a indisponibilidade, se houver mais de um réu, tem que se limitar a esse valor do prejuízo ou do enriquecimento. Não pode passar sob pena de haver um abuso, ok? Então lembrem aí, isso aqui também vai ser bastante cobrado. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição da garantia por caução, fiança bancária, seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Nada mais é do que dizer o seguinte: o réu ele pode pedir para substituir a garantia. Se penhorou um imóvel meu e eu tenho um seguro-fiança, um seguro-garantia do banco, posso substituir sem problema algum. E isso é direito subjetivo, porque está na lei. Não fica mais a critério do juiz analisar no caso concreto, não. Em relação à indisponibilidade de atos de bens de terceiros, meus caros, se a improbidade foi praticada por um servidor público e você está querendo a disponibilidade do primo do servidor, da esposa do servidor, você tem que provar que esse terceiro ele concorreu para a prática do ato, ou que há uma fraude ali. Não pode haver, portanto, indisponibilidade de terceiros que não praticaram o ato de improbidade, ok? A indisponibilidade de bens da pessoa jurídica exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui também uma novidade trazida: se a ação de improbidade é contra mim, que sou servidor público, e eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho uma empresa, e você, o Ministério Público, quer atacar os bens da minha empresa, é fundamental que haja a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde a minha empresa vai se defender e dizer o seguinte: não é o caso de desconsiderar, não pode ser aí uma indisponibilidade direta, ok? Contra a decisão de indisponibilidade, cabe agravo de instrumento por expressa previsão aí também da Lei 14.230. Para finalizar aqui esse vídeo também, que já está com 8 minutos, a indisponibilidade deve se ater ao ressarcimento ao erário, não podendo ser usada para pagamento de multa civil ou para atingir o acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Meus caros, isso aqui vai chover em prova, porque o entendimento antes do STJ é de que a indisponibilidade poderia ser feita para pagar a multa civil. Agora não mais. A multa civil é uma sanção pecuniária pessoal, mas não pode ter indisponibilidade para isso. A indisponibilidade deve ser apenas para o ressarcimento ao erário, ok? E o patrimônio lícito, digamos que o sujeito ele tenha lá uma declaração de imposto de renda em que ele tem um patrimônio lícito declarado há bastante tempo e agora, 10 anos depois, ele pratica um ato de improbidade administrativa. Esse patrimônio todo anterior, ele pode ser atingido para pagar os danos dessa improbidade? Não, não pode. Apenas o que ele teve de acréscimo patrimonial com a improbidade vai poder ser penhorado. Uma grande mudança aqui, legislativa, que interfere no entendimento do STJ e que vai ser cobrado em sua prova. Beleza? Vou encerrar aqui esse vídeo também, que já está um pouco longo, e no próximo daremos continuidade. Um grande abraço.